E aí, meus irmãos, todos bem? Que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. Seja bem-vindo à aula de número 15 do nosso curso Bases da Nossa Fé. Eu espero realmente que o Senhor tenha nos abençoado com a sua palavra e que juntos nós possamos crescer no conhecimento do amor do Pai e revelar Jesus no poder do Espírito Santo. Que a graça de Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite nisso, abra nossa mente para entender as maravilhas da sua palavra. E hoje o assunto da nossa lição é o maravilhoso Espírito Santo na questão dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia, ela mostra alguns símbolos que apresentam características do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Observe bem, o símbolo aponta para uma característica. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso significa que Jesus tem uma natureza mansa, que ele é um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Assim também, quando nós falamos dos símbolos do Espírito Santo, nós estamos querendo dizer que, através de cada símbolo, o Espírito Santo nos ensina uma característica de quem ele é, da sua personalidade, e isso é maravilhoso na Bíblia Sagrada. O primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. A água na Bíblia, ela tem uma simbologia toda especial. Os irmãos sabem que no início o mundo foi criado a partir da água. O apóstolo Pedro também disse, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, é algo incrível que tudo veio a existir a partir da água. Foi um dos primeiros elementos a ser criados pelo nosso Deus. E um dos atributos maravilhosos do Espírito Santo concernente à água está escrito, por exemplo, em Tito, capítulo 3 e o versículo 5. Olha como acontece o nosso novo nascimento. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Então, observe bem que a regeneração acontece através da lavagem. Olha como a água tem uma simbologia do Espírito Santo. Ela diz da lavagem da água, da renovação, pela renovação do Espírito Santo de Deus. Assim como a água lava, renova, assim também o Espírito Santo lava e renova os nossos corações. Vocês lembram do que Jesus disse a Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Veja como estão bem intimamente ligados a água e o Espírito, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Ou seja, água simboliza a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. Eu me lembro também, por exemplo, está escrito em João capítulo 4, está também na nossa apostila, capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus disse assim para a mulher samaritana: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Depois Jesus vai explicar acerca dessa água em João capítulo 7, versículo 37, está escrito assim: olha, no último dia do grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só o que é o rio de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então até aquele momento as pessoas já tinham medidas do Espírito Santo, mas ainda não era a sua plenitude. Então observe que Jesus disse que a água da vida, o que flui, o rio de Deus, é uma ação poderosa, simboliza uma pessoa gloriosa do Espírito de Deus operando em nossas vidas, trazendo a vida de Deus para fluir de dentro de nós. Então, um dos símbolos do Espírito Santo nas Escrituras é a água.
Outro símbolo também do Espírito Santo nas Escrituras é o fogo. Quem nunca cantou aquele hino maravilhoso? Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. É algo maravilhoso. A figura do fogo, ela é usada para mostrar que o Espírito Santo é aquele que purifica, é aquele que traz também a paixão, o poder de Deus para as nossas vidas. O nosso coração, ele é impactado com a glória de Deus através do fogo purificador do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, por exemplo, está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e foram vistas, distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas espirituais como que de fogo. É algo que fala do poder do Espírito Santo de usar pecadores com uma linguagem espiritual, trazendo aqui, claro, eram línguas estranhas, mas eu estou falando também de uma ousadia, de uma intrepidez que é como fogo. Eu quero te dar boas-vindas, você que é tímido, você que tem dificuldade de falar, você que tem medo. Tudo isso também já aconteceu comigo, timidez. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu só faltava jogar o microfone de tanto que eu tremia na base, né? De tanto que tremia. Eu conheço um pastor que ele dizia que parece que o microfone tinha dente, parece que vai morder a gente. É nervoso demais. Mas aí, à medida que a gente vai treinando, se capacitando e tendo prática na igreja, nós vamos perdendo o medo, a timidez. Mas um dos elementos essenciais para que a ousadia, o poder de Deus venha sobre ti, é o fogo do Espírito Santo. Peça isso para Ele, não tenha medo. Senhor, venha sobre mim como fogo para me purificar, para me limpar e para me capacitar para a grande obra que o Senhor tem me chamado. Então, quando esse fogo veio sobre os discípulos, a vida deles foi impactada, foi transformada. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento. A palavra diz que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Assim como o vento pode trazer um refrigério para a nossa alma, quando a gente está naquela quentura maior do mundo e de repente vem o vento para refrigerar, é tão bom, mas o vento também ele pode ser incontrolável através de um furacão. Teve recentemente aí um furacão, se eu não me engano é Milton, né, lá para as bandas dos Estados Unidos. Então, veja que o vento é o mesmo vento, só que com forças diferentes. Então, quando a gente diz que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, nós estamos querendo dizer que ele é sensível. O Espírito Santo, ele se entristece com os nossos pecados, com as nossas falhas. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da redenção. Mas também o Espírito Santo pode ser um vento poderoso como um furacão, arrancando e levando tudo que vem pela frente quando opera em juízo. Como no caso lá em Atos capítulo 5, quando a Bíblia fala que 2 crentes morreram na igreja porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Então, outra característica do vento é que ninguém consegue controlar o vento, eu não posso segurar o vento. E o meu temor, o meu medo é que nós venhamos entristecer o Espírito Santo, resistir o Espírito Santo, como a Bíblia fala, que a gente não deve resistir o Espírito Santo. E a Bíblia fala também até sobre apagar o Espírito. Meu Deus, o que significa isso? Significa dizer não, rejeitar o Espírito Santo todas as vezes, a ponto de não ouvir mais a sua voz. Não porque ele não fala mais, porque o Espírito Santo sempre fala, mas porque nossa mente vai ficando cauterizada. Não entristeça, não deixe isso acontecer contigo. Quando o Espírito Santo falar contigo, obedeça rápido, porque ele é como um vento também impetuoso e poderoso. Glória a Deus. Outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é a pomba, a pombinha mesmo. Sim, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o Espírito em forma de pomba. É um símbolo maravilhoso. Olha, a pomba, eu já ouvi dizer, né, que a pomba ela é uma das aves que não tem fel. Olha que coisa interessante, não fabrica fel. Isso é um símbolo da amargura. Então, quando a gente fala desse símbolo do Espírito Santo, nós estamos falando que o Espírito Santo não tem amargura dentro do seu coração, mostrando para nós
que também não devemos ter amargura dentro do nosso coração. Por exemplo, Efésios 4:30 diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Isso é Efésios 4:30 até o 32. Então, o que entristece o Espírito Santo é a amargura. E o que alegra o Espírito Santo? A bondade, a mansidão, tratar os irmãos com amor. Que Deus nos ajude. Então, os 4 símbolos do Espírito Santo que a gente estudou hoje tem muitos outros na Bíblia, por exemplo, tem o azeite, o óleo, tem muita coisa maravilhosa, o perfume, né? Então, esses 4 a gente vai ficar neles hoje. Quais são os 4? Água, fogo, vento e as pombinhas, que eram oferecidas naquele tempo do Novo Testamento também como um sacrifício para quem era pobre, né? Eu já vi um pastor falando, acho que foi o Luiz Hermínio, foi ele mesmo falando, né? Por que o Espírito Santo também vem como uma pombinha? Era uma oferta que todo mundo podia dar, ou seja, é acessível a todos. O Espírito Santo não veio para um grupo seleto de pessoas. Não é só para aquele que prega, que está lá no púlpito da igreja. O Espírito Santo é para toda a igreja. É para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Amém? Então, se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários desse vídeo, coloca assim um comentário dizendo: eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Tá bom? Curta esse vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nem uma aula. E vamos compartilhar com os nossos amigos em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus. Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que entristecemos o Teu Espírito. E nos ajuda a ser sensíveis à Tua voz. Nos ajuda, Espírito Santo, a quando o Senhor falar, que a gente venha Te obedecer. Continua nos abençoando e nos dando graça para fazer a Tua vontade, Espírito de Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.